Aí, pô, tudo bem? Hoje eu gostaria de mais uma vez de compartilhar mais uma mensagem com vocês. E o tema de hoje da mensagem é corre. Isso mesmo, tipo, corre. Eu gostaria de ler alguns textos com vocês, mas antes de ler, gostaria de falar, tipo, que nós seres humanos, a gente geralmente passa por um processo, tipo, desde o nosso nascimento até a nossa os momentos que a gente vai se crescendo, que no começo a gente começa engatinhando, depois a gente passa a dar os nossos primeiros passos, depois a gente começa a caminhar com firmeza, depois a gente chega a um ponto de poder correr e de correr muito rápido. Porém, tudo é um processo e às vezes existe coisas que nos levam a retornar a estágios anteriores, tipo, existe pessoas que já sabem correr, mas elas ainda estão caminhando, existe pessoas que já sabem caminhar, mas elas estão como se estivessem dando os primeiros passos, existe outras que estão como se estivessem engatinhando, isso se tratando do evangelho. E aí eu gostaria de ler alguns textos com vocês, que justamente sobre esse aspecto de correr, que antes e aqui eu vou começar a ler com vocês no capítulo de Lucas, no livro de Lucas, na verdade, no capítulo 16, a partir do verso 11, que é justamente a parábola do filho pródigo. Eu vou ler com vocês, hein? Diz assim, ó, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, ouvindo aquela foi chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E, tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o. E comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele, mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ou seja, antes que a gente compreenda esse aspecto do correr, antes de a gente correr para qualquer coisa, a gente deve correr para o Pai. E essa mensagem aqui talvez fale com pessoas que talvez seus passos de alguma forma se distanciaram de Deus, a ponto de ela estar se vendo em extrema necessidade, assim como o filho pródigo. O Paulo diz que ele pegou a parte da fazenda dele, ele foi para um lugar distante, mas de repente tudo que ele tinha, ele perdeu, a ponto de ele estar alimentando os porcos, ele desejar aquilo que os porcos comiam. Porém ele se lembrou: ei, caraca, lá na casa do meu pai, até os servos dele tem fartura, tem pão, não falta nada para eles. Ele disse: caraca, eu vou reconhecer. Ele reconheceu, na verdade, ele disse: eu voltarei para a casa do meu pai e direi: pai,
eu pequei contra ti e eu não sou digno de ser chamado teu filho, então faz de mim pelo menos como um dos teus servos. Porém, o que é lindo nessa mensagem é que quando ele estava retornando para a casa do pai, quem viu ele, primeiramente, foi o próprio pai. Não foi o irmão dele, não foi o servo que falou, olha lá, teu filho está voltando, não. O próprio pai estava lá e correu e abraçou e o beijou. Porque da mesma forma é Deus, todos os dias ele nos espera, esperando, caraca, meu filho vai voltar hoje, meu filho pode voltar hoje, porque ele espera. Então, não sei se seus passos estão distantes, mas correr para o pai novamente, corre, talvez alguma circunstância te fez esquecer que você tem um pai, mas você tem um pai que cuida de você, que te ama, e a palavra diz que o pai, ele se alegrou, ele falou, ei, tira essas vestes aí, velha, dá a melhor veste para ele, colocou o anel no dedo dele, por quê? Porque o pai tem uma aliança com a gente, ele nos ama infinitamente. E aí ele matou o bezerro cevado e deu uma festa para o filho, porque o filho tornou são e salvo. Porém, nessa mesma mensagem, a palavra ainda fala com nós que já estamos na presença do Pai, que sabemos que temos um Pai, que não ficamos distantes do Pai. A palavra diz que o irmão mais velho dele se indignou vendo aquilo. Olha isso, ele nem fala, meu irmão, ele fala, olha, este teu filho veio e você deu a melhor festa para ele, porém Cristo vai lá e ensina uma coisa para ele, dizendo, ei filho, tudo que eu tenho já é teu, tudo que eu tenho já é teu. Porém, este seu irmão, ele estava perdido, mas ele foi achado. Então, isso deve nos alegrar. Ele falou, nós devemos se alegrar porque ele estava morto, mas agora ele vive. Então, que nós que já estamos na presença do Pai, quando a gente vê um filho que estava distante, que desperdiçou sua fazenda, que andou dissolutamente, que estava perdido, voltar para o Pai, isso não nos deve causar indignação, muito pelo contrário, isso deve nos causar maior alegria, pois um que estava morto agora vive, que estava perdido foi achado, e Cristo traz ensinamento para nós também. E com a mensagem de hoje, embora esse não seja o foco da mensagem de hoje é correr, porém antes que a gente possa correr, a gente deve entender uma coisa, que a primeira corrida nossa tem que ser para Cristo, a gente tem que correr para o Pai. Então eu não sei como está a sua vida, se você já caminhou, se você já andou com Cristo, se você já correu com Cristo, mas se você estiver distante, corra para o Pai novamente. Se você nunca andou com o Pai, saiba que tem um Pai que te ama, um Pai que verdadeiramente te ama, e Ele te espera todos os dias, sabe? Ele não está dizendo, vai lá, servo, vê se o meu filho está voltando, vai lá, o filho meu, vê se o meu filho está voltando. Não, ele mesmo está todos os dias de braços abertos te esperando. E aí eu gostaria de ler mais alguns textos com vocês de porquê desse tema correr, porque a partir do momento que nós já estamos em Cristo, a gente lembra que a gente tem um Pai, a gente pode também correr em socorro a outras pessoas. E é justamente o próximo texto, eu vou ler com vocês, em Atos capítulo 8, do verso 26 até o 46. Hein? Atos capítulo 8, do verso 26 até o 40. Aí diz bem assim, ó. Filipe e o eunuco. Ó. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco mordomo mor de Candance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe